Então, galera do 7º ano, vamos começar mais uma aula. Então, bora lá. Livrinho aberto na página 22. Hoje, nós vamos ouvir falar de grafismos. Grafismos. Então, para começar, vocês sabem o que são grafismos? Vou mostrar para vocês. Grafismos. Grafismos é um termo que aparece em alguns livros sobre quadrinhos, mas o principal livro que fala sobre grafismos, na verdade, não chama de grafismos. Quem fala principalmente sobre grafismo nos quadrinhos é o MacLeod. Só que ele chama de linhas e traços no livro, pelo menos na versão em português, não sei como é que ficou na versão em inglês. E logo no começo do capítulo ele pergunta: as emoções podem ser visíveis? A ideia de que uma figura pode evocar uma resposta emocional ou sensorial no espectador é vital nos quadrinhos. As onomatopeias, elas são os efeitos sonoros dos quadrinhos, que substituem propriamente dito os efeitos sonoros que teria, por exemplo, nos vídeos ou nos seriados para as histórias em quadrinhos. Mas se a gente for fazer uma transposição dos vídeos e seriados para as histórias em quadrinhos, tem mais coisas que precisam ser emuladas, por assim dizer, nas histórias em quadrinhos que a gente não consegue fazer. Entre eles estão, por exemplo, os efeitos especiais. E o grafismo, então, nas histórias em quadrinhos, ele serve para isso, para emular esse tipo de coisa que a gente não consegue colocar nas histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos são paradas. A gente, então, para poder passar a narrativa, para poder envolver o leitor na narrativa, a gente tem que dar algum jeito de tornar as narrativas mais envolventes, mais movimentadas, um pouco mais dinâmicas. E como é que a gente passa, então, dinamismo numa história em quadrinho que está literalmente parada no papel, fixa, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou dar alguns exemplos. Sabe aquela sequência na história em quadrinho que, de repente, o clima fica um pouco mais suspense, daí talvez tenha o assassino no fundo do quadro e, de repente, o fundo fica todo preto, que é para passar aquela coisa pesada do clima de suspense que está acontecendo? Ou quando o personagem sai correndo e ficam umas linhas atrás dele? Ou quando o personagem está com medo e de repente saem umas gotinhas de volta do rosto dele. Ou de repente o personagem está com frio e aparece aquelas linhazinhas onduladas em volta dele, porque parece que ele está tremendo. Esses são alguns exemplos de grafismos. Os mangás são provavelmente os que mais usam esse tipo de grafismo. A gente não vê isso muito em quadrinho americano, em quadrinho europeu. O mangá é muito mais forte nesse quesito. E o que eles mais usam provavelmente são as linhas de ação, que é para passar movimento, para passar velocidade. Mas além das linhas de ação, eles também usam bastante, eles usam elementos nos quadros que eles não estão de fato acontecendo na cena, eles não estão de fato presentes na cena, mas eles ajudam a contar uma narrativa. Por exemplo, tem essa sequência do mangá Bleach, que o Ichigo está conversando com a Rukia, eles estão conversando de boa no quarto e de repente aparece uma mesa num quadrinho de lugar nenhum, só pro Ichigo ter uma mesa para virar, para mostrar como ele está indignado. Então a mesa não estava ali na cena, ela só aparece como um elemento, ela é basicamente um grafismo. Os grafismos de quadrinhos, eles não são necessariamente só linhas ou só expressões para mostrar algum tipo de emoção. Eles muitas vezes ganham forma de alguma coisa. Por exemplo, se um personagem de repente está apaixonado, saem coraçõezinhos da cabeça dele. Se um personagem está odiando muito alguma coisa, está com muito ódio, saem raizinhos dos olhos dele em direção ao objeto de ódio dele. Um grafismo muito clássico dos quadrinhos, é tão clássico que ele já foi adotado por todas as outras mídias que existem, é o grafismo de se ter uma ideia. Tim! E a gente tem que lembrar que história em quadrinho não é fotonovela. Fotonovela são fotos que você pega de um filme, de um seriado, de um anime, alguma coisa, e só vai colocando balões e vai contando a sequência. Nas histórias em quadrinhos, os quadros em si, eles não são fotos, eles não são momentos recortados. Eles às vezes contam uma grande história, às vezes acontece um monte de coisa somente em um quadrinho. A gente pode ter quadrinhos que são de plano geral de uma cena, por exemplo, em que tem pessoas conversando no canto, tem pessoas dançando no outro, tem mais personagens conversando em outra parte da cena, tudo no mesmo quadrinho. Porque os quadros dos quadrinhos, eles são cápsulas de tempo, em que muita coisa está acontecendo. Então, às vezes é difícil você contar uma história onde muita coisa acontece num quadro só, sem o uso dos grafismos, sem ter elementos, efeitos especiais para mostrar que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está, não sei, caindo, alguma coisa está quebrando. Mas então, como é que se representa o clima de uma história? Como é que se representa a sensação de alguma coisa que está acontecendo numa narrativa? Essa é mais uma dessas coisas que não tem fórmula. Eu não posso dizer para vocês que quando vocês estiverem fazendo uma cena de suspense, a solução é pintar o fundo de preto. Eu não posso dizer para vocês que quando o personagem quer passar um pouco mais de dinamismo, você tem que usar linhas verticais ou horizontais no fundo do quadro para poder passar aquela ideia de movimento. Isso depende muito de como é que é a sua interpretação daquela sensação específica que está acontecendo na sua narrativa do que você está contando, e também muito a ver com
a sua cumplicidade com o seu leitor. Essa ideia de que formas que são envolvidas em alguma história que tem que ser contada, em alguma ideia que quer ser contada, ela não é uma ideia original dos quadrinhos. Na verdade, se você procura algumas pinturas clássicas, você vai encontrar pinceladas que os autores faziam, que serviam para passar algum tipo de emoção, para passar algum tipo de expressão que não podia ser passada numa coisa sem movimento. Eu, como uma boa quadrinista, os meus vídeos fazem muito uso de grafismo. Vocês já devem ter percebido em coisas que ficam passando em volta da tela o tempo todo. E tem alguns grafismos que já fazem parte da linguagem dos quadrinhos. E que às vezes a gente nem sabe mais explicar muito bem por que eles estão acontecendo, mas mesmo sem a gente saber explicar, a gente consegue sentir o que tem que acontecer. Um exemplo clássico são as gotinhas de nervosismo. Por que essas gotinhas de nervosismo significam que a pessoa que está falando está nervosa? Se a gente para analisar um pouquinho, até que não é tão difícil de adivinhar. As pessoas, quando ficam nervosas, elas costumam suar. Então a ideia de que o suor é tanto que ele chega a vazar para fora da cabeça da pessoa, para fora da pele da pessoa, é que ela está muito nervosa. Como eu comentei, é no mangá que mais tem desse tipo de grafismo. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele símbolozinho que às vezes aparece na testa do personagem. Aquilo ali é para simbolizar quando a gente fica nervoso e as veias meio que saltam na testa, sabe? Então aquilo é uma estilização das veias saltando na cabeça da pessoa, que também passa nervosismo, indignação, só leio. Tem aquele grafismo super clássico, bonitinho, de shoujo mangá principalmente, que é o das bochechinhas, que é pra mostrar que a pessoa está envergonhada, porque a ideia é que esses risquinhos da bochecha mostrem que a pessoa está ruborizando, ficando vermelha, né? Então acaba acontecendo isso. Daí a gente para analisar e os grafismos, na verdade, têm muito a ver com a bagagem cultural do leitor. Então, o que acontece? Leitores que estão acostumados a ler mangá, eles costumam identificar esse tipo de grafismo que eu mostrei agora há pouco com mais facilidade. Então, um leitor que está acostumado a ler quadrinhos ocidentais a vida inteira, de repente é capaz de ele pegar um mangá e não entender por que o personagem está com o rosto riscadinho, ou por que ele tem tipo aquele asterisco na testa. Da mesma forma que uma pessoa que nunca leu histórias em quadrinhos talvez não entenda quando um personagem que era para estar sendo representado como surpreso tem uns tracinhos no lado do rosto dele, ou por que tá saindo gotinhas do rosto dele, ou, enfim, por que de repente o fundo do quadrinho foi desenhado preto, mas não tava de dia, por que agora é de noite? Todas essas coisas, elas fazem parte dessa linguagem das histórias de quadrinhos, que como eu comentei, você tem que ter essa cumplicidade do seu leitor para saber se faz parte da bagagem cultural dele ou não. Até porque ninguém vai fazer uma história em quadrinho e fazer um manual antes explicando o que significa cada uma das coisas. A gente meio que assume que as pessoas sabem ler história em quadrinho. E da mesma forma que as onomatopeias ou que os balões, fica muito a seu critério decidir como é que você vai usar os grafismos do história em quadrinhos, se você vai usar, se não vai usar, que tipo de grafismo você vai usar para representar que tipo de sensação que você quer passar para o seu leitor. Mas o que eu acho legal de comentar sobre o grafismo é que a gente está tão acostumado a ler histórias em quadrinhos que tem linhas no fundo, que aparecem nuvenzinhas de lugar nenhum, que aparecem gotinhas de lugar nenhum, que a gente meio que não percebe que isso na verdade é um elemento muito único dos quadrinhos e que isso faz parte dessa linguagem que só os quadrinhos têm. Mas mesmo não percebendo muito a presença dos grafismos nos quadrinhos, eles são sim um dos principais elementos, um dos mais significativos elementos que tem nas histórias em quadrinhos. Tem algumas histórias em quadrinhos digitais que já estão substituindo os grafismos, às vezes até as onomatopeias, por efeitos especiais, por movimento e até por, enfim, som, né? Então eu queria saber a opinião. Bom, depois desse exemplo, então agora a gente vai para a leitura da página 22, tá certo? Vamos, acompanhem comigo, tá bom? Existem várias sociedades constituídas por indivíduos que têm a sua arte criada a partir da intuição e de seu conhecimento nato, independentemente de frequentar as escolas ou conhecer e aprender determinadas técnicas. Podemos considerar que todo artista, estando ele entre os mais renomados e reconhecidos, tem uma habilidade inata, mesmo que tenha frequentado escolas de arte. Sabe o que é uma habilidade inata? É uma habilidade natural, que nasceu com ele, que faz parte dele, tá? Todavia, podemos considerar de grande valor e reconhecimento os trabalhos e as criações de indivíduos que fazem arte com seu saber, mesmo que desprovidos de formação acadêmica. Ou seja, mesmo que eles nunca tenham estudado arte numa escola na vida, nunca tenham feito curso de arte, estudado arte na escola, tá certo? Entre esses indivíduos estão os chamados artesãos, pessoas que produzem objetos a partir de suas habilidades manuais, com o auxílio de instrumentos. Então, matéria-prima, mais uma vez, esse prima vem aí de primeiro. Matéria-prima é a matéria inicial de um trabalho.
Então vamos pensar aqui. Se eu vou fazer um vaso de cerâmica, qual é a matéria-prima do vaso de cerâmica? O barro ou a argila, tá? Eu vou produzir, deixa eu ver, um móvel de madeira. Qual é a matéria-prima do móvel de madeira? A madeira. Entenderam o que é matéria-prima? Vamos lá. Geralmente, a criação do artesanato reflete a cultura na qual o indivíduo que o produz está inserido. Então, se ele vive numa cultura em que se utiliza muito um determinado material, em que aquele material é abundante na região onde ele mora, ele vai com certeza fazer uso desse material para representar, através do seu artesanato, a sua cultura. Vejam aí o exemplo, por exemplo, de Mestre Vitalino, né, de Caruaru, típico da nossa região, Pernambuco. A região em que ele vivia tinha muito barro e ele era acostumado a ver a mãe dele trabalhando com barro. Então isso trouxe a ele o interesse por trabalhar com essa matéria-prima, até também pela facilidade de conseguir esse produto na região em que ele morava, ok? Como exemplo disso, podemos citar o trabalho do povo Carajá, que habita tradicionalmente a região do Rio Araguaia, localizada entre os estados de Goiás, do Tocantins, e de Mato Grosso. Os Carajás tiveram muito contato com os povos não indígenas, o que levaram a incorporar a língua portuguesa. No entanto, preservaram seus aspectos culturais e reivindicam seus direitos territoriais. No grafismo, porque existe também o grafismo indígena, tá, minha gente? Conjunto criado pela construção ordenada de formas e cores do povo Carajá, é possível perceber as linhas em suas mais variadas formas. As bonecas Carajá, reconhecidas desde 2012 como Patrimônio Cultural do Brasil, apresentam o grafismo comum na sua expressão. Então, vocês vão ver um exemplo dessas bonecas Carajá no próprio livro de vocês, na página 22, tá? Aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Que tal a gente ver um vídeo que fala um pouquinho sobre os grafismos indígenas? Acho que isso vai ajudar a fazer a gente compreender melhor esse assunto. Vamos lá?
Ainda dando continuidade à página 23 agora. Nós vamos continuar nossa leitura enquanto eu vou comentando e explicando para vocês alguns detalhezinhos, tá bom? Nos rituais indígenas, as mulheres são responsáveis pelas pinturas corporais que se diferenciam de acordo com a idade e o sexo. Feitas de genipapo, fuligem de carvão. O que é a fuligem? É como se fosse o pozinho do carvão, tá? Ou urucum. Vocês sabiam que o urucum é uma sementinha de coloração vermelha? Tem algumas pessoas que dizem até que parece que é dela que é extraído o coloral, que é aquele temperozinho que se utiliza na comida para dar um colorido bonito e tornar a comida mais atraente, com aparência melhor. A gente viu falando um pouquinho disso no vídeo que nós vimos agora há pouco, tá? Sobre esses elementos utilizados pelos índios para poder transformar em tintas para suas pinturas corporais. O padrão das pinturas geralmente são listras e faixas pretas nas pernas, costas e nos braços. O grafismo indígena retrata alguns elementos da natureza na construção dos desenhos nas pinturas corporais. Nas pinturas corporais. As técnicas decorativas indígenas são utilizadas tanto na pintura corporal quanto na confecção de utensílios e adornos. Sabem o que são adornos? Adornos são enfeites, objetos que servem para a gente se enfeitar. Então, por exemplo, o colar é um adorno, o brinco é um adorno. Hoje eu estou utilizando um adorno na minha cabeça, certo? Cada povo desenvolve seus padrões e por meio deles coloca seus traços culturais. Pessoal, da mesma forma em que nós, para cada situação, temos uma maneira de nos vestir, de nos maquiar, no caso, principalmente, né, das meninas e tal, eles também, dependendo de cada situação, fazem uma pintura específica de acordo com a sua cultura, com a sua posição social naquela tribo, com o momento em que está se vivendo. Imagina só, imagina uma noiva que vai se casar, né? No dia do casamento, vocês acham que ela vai fazer uma pintura como? No rosto. Tô falando assim, da nossa sociedade, né? Indígena não, tá bom? Então, uma noiva da cidade grande. Ela vai com a pintura de palhaço? Nada a ver, né? Agora, se ela for pro carnaval, essa noiva, em vez de estar de noiva, no dia do casamento, ela for pro carnaval com a pintura de palhaço, combina? Combina. Então, vejam que é a mesma pessoa, mas em situações diferentes. Dependendo da situação, dependendo do momento, existe uma pintura específica para aquela situação. E assim também acontece nas tribos indígenas, certo? A gente já viu aí também no vídeo, agora há pouco, alguns exemplos disso daí, de como eles trabalham com essas pinturas. E ainda na página 23 do livro, vocês vão ver um trabalho bem interessante de um artista colombiano que nasceu em Bogotá, chamado Frederico Uribe. Olha só, ele nasceu em 1962, é conhecido por usar matérias-primas incomuns em suas obras. O que é algo incomum? É algo que não é comum, que é fora do tradicional. Enquanto todo mundo usa um material mais tradicional, feito papel, lápis, tintas, enfim, ele gosta de trabalhar com materiais que ninguém imaginaria. Vamos ver que materiais são esses? Olha só. Nas obras dele, ele utiliza as linhas e formas construídas com cabos elétricos. Olha que coisa interessante. Lápis e teclas de piano. Ué, ao invés do risco do lápis ou da tinta. Então, ele faz uso desses materiais para que, com esses materiais, os desenhos dele sejam formados. No trabalho abaixo, ele usa cabos elétricos que se conectam, sugerindo ao observador. Quem é o observador, tia? Sou eu. É você. O observador somos todos nós, que estamos observando a obra, tá? Que também é chamado de espectador.
Então, sugerindo ao observador definir onde começam e onde terminam as linhas, gerando diferentes interpretações. Então, quando a gente observa esse trabalho, a gente não tem como saber ao certo onde essas linhas começam e onde elas terminam. A gente não faz ideia, porque elas se entrelaçam, elas meio que começam a invadir o espaço uma das outras e a gente não consegue perceber ao certo onde que ele começou e onde que ele terminou. E é isso que torna o trabalho também bem interessante, além dos materiais, que são materiais bem inusitados, né? Essa característica da gente ficar assim, poxa, como é que ele fez isso? Por onde será que ele começou esse trabalho? E quando será que ele terminou? A gente não tem como definir ao certo. Então, pessoal, veja só. Para terminar esse assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na plataforma para vocês 2 links em anexo para que vocês tenham um complemento desse conteúdo. No primeiro link, vocês vão ter aí informações sobre os nativos da tribo Carajá e também sobre a arte desse povo, certo? Então, quando vocês clicarem no link, vocês já serão direcionados para observar um pouco mais sobre esse assunto, ok? E o outro link que eu vou deixar para vocês é para que vocês tenham aí mais informações sobre esse artista e o trabalho de Uribe, certo? Que foi esse dos cabos elétricos e tal. Então, eu vou deixar esses 2 links, eu peço que vocês acessem, não precisa escrever nada para mim, se você quiser, mas assim, eu não estou passando como uma atividade, é mais como um complemento do estudo e para a gente observar outras obras. Sempre que a gente observa mais trabalhos sobre um determinado povo ou um determinado artista, a gente acaba enriquecendo o nosso olhar e ampliando o nosso conhecimento. Então fica mais fácil de depois a gente fazer a interpretação das obras, da gente perceber detalhes escondidos, da gente opinar sobre as coisas que vão aparecendo. É muito interessante a gente sempre fazer esse treinamento, tá bom? Então eu conto com vocês para que vocês acessem esses links. E a gente vai terminando por aqui, tá bom? Semana que vem a gente volta a se encontrar. Não esqueçam das atividades, tá? Façam, fotografem e mandem para mim. Tá bom, minha gente? Meus amores. Espero que essa situação termine logo para a gente poder se ver em breve, né? Mas enquanto isso a gente vai conversando por aqui e vamos andando, né? No caminhar da carruagem, como diz o ditado. Tá bom? Espero que todo mundo esteja, afiado aí nos estudos, buscando fazer o seu melhor, né, caprichando e mantendo uma rotina, porque vocês sabem que tudo na vida precisa de prática, né? Então a nossa memória também, nossa mente, se ela ficar paradinha, ela enferruja. É feito quem não faz exercício, que fica preguiçoso, molenga, sem energia, né? A gente precisa alimentar a nossa mente também, não é só o bucho não, viu? Não é só o bucho não, senão vai voltar que nem a tia, rolando na quarentena, que não para de comer. Tô brincando, minha gente, mas é sério, tá? Vamos procurar alimentar nossa mente, desenferrujar nossa memória e fazer tudo direitinho para final de ano tá todo mundo afiado. Beleza? Então até a próxima, minha gente. Um cheiro bem grande.